Fala, Maria Laura, bom dia. Vamos chegando, pessoal. Café com a aprovada. Olá, pessoal, bom dia, bom dia. Bora chegar. Keila, Valquíria, Luveras, Bruno. Temos hoje, pessoal, café com a aprovada, uma convidada muito especial, doutora Gabriela Castro, aprovada recentemente no Ministério Público do Estado de Goiás, para o cargo de promotora de justiça. Vamos chegando, já já ela vai solicitar aqui o ingresso e nós então vamos começar o nosso bate-papo concurseiro. Vamos aprender um pouco mais, né, sobre o processo de preparação, técnicas de estudo, dificuldades ao longo da jornada, enfim, um bate-papo concurseiro muito bacana, muito legal. E se você sabe de alguém que tem interesse aqui na nossa conversa, manda essa nossa live para quem possa então interessar no nosso bate-papo aqui com a doutora Gabriela Castro, promotora de justiça do estado de Goiás. Vamos chegando, pessoal? Bora lá? Vamos só esperar a Gabriela chegar, solicitar aqui ingresso, para que a gente possa então iniciar o nosso bate-papo, que vai ser super produtivo sobre o concurso do Ministério Público em particular, né? Vamos verificar aqui os detalhes da preparação. Fala, Kennedy, bom dia, meu prezado. Bom dia, Camila Kennedy. Vamos chegando. Gabriela Castro acabou de chegar. Bem-vinda, Gabriela. E vamos começar, pessoal, a nossa conversa aqui, super bacana. Como disse, se você sabe de alguém que tem interesse aqui na nossa conversa, mande aqui a nossa live a quem possa, então, interessar no bate-papo, ok? Deixa eu só aceitar a Gabriela aqui para nós começarmos, então, o quanto antes essa nossa conversa. Só um instantinho. Pronto. Bom dia, Gabriela. Tudo bem? Bom dia, professor. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus, tudo ótimo. Satisfação falar com você. Desde já quero aqui te agradecer imensamente por ter aceito, né, o nosso convite tão prontamente para falarmos acerca da sua aprovação, né, que foi agora muito recente no Ministério Público do Estado de Goiás. Gabriela, que agora será promotora de justiça, pessoal. Veja só que bacana. Inclusive, promotora de justiça em um Ministério Público, né, cuja seleção é uma seleção muito criteriosa, muito rigorosa. Então, assim, uma satisfação enorme ter você aqui, poder conversar com você e poder aprender, né, com você sobre o seu processo de preparação, sobre as suas técnicas de estudo, sobre o que você, né, acabou empregando ao longo desses anos todos de estudo, enfim. E vamos também, né, desmistificar algumas coisas aqui, não é verdade? Com certeza. Eu Gabriela, agradeço. pode falar? Fica à vontade. Não, eu ia dizer que eu agradeço o convite, agradeço a cada um que tirou um tempinho do seu dia para nos assistir. Espero poder contribuir de alguma forma na preparação de quem está aí nessa jornada, seja quem está iniciando, seja quem já está há algum tempinho nessa preparação. Espero contribuir de alguma forma. Ah, que bacana. O nosso propósito aqui, até comentei com a Gabriela antes, é humanizar a preparação, pessoal. É mostrar que é possível. É mostrar que o concurso público, evidentemente, por mais que esteja aí, né, relacionado a algumas complexidades, é uma coisa tangível, né, é uma coisa Com que é possível. E certeza. é isso que a gente quer aqui mostrar para vocês hoje nessa conversa com a Gabriela Castro. Mas, Gabriela, eu queria começar então com a sua apresentação. Eu queria que a Gabriela Castro, ex-concurseira, né, agora prestes a tomar posse como promotora de justiça, se apresentasse a quem nos assiste. Quem é Gabriela Castro? Para quem não me conhece, meu nome é Gabriela, eu sou de Lagamar, moro aqui em Patos desde 2008, me formei no Unipam, me formei em 2015 e desde 2015 venho nessa luta dos concursos públicos. Como eu te adiantei no direct, cometi muitos erros durante a minha preparação, erros que adiaram
ou melhor, atrasaram essa preparação, essa aprovação no concurso, mas acredito que também fiz muitos acertos que culminaram nessa aprovação num dos ministérios públicos, que, como o senhor disse, é um dos mais criteriosos do Sim, Brasil. com certeza. Gabriela, só para a gente poder aqui, né, conversar um pouco mais e entender a sua realidade, quantos anos, né, sem querer ser indiscreto, e quanto tempo de estudo? Eu tenho 30 anos, me formei em 2015, portanto, ano que vem completariam 10 anos de estudo. Perfeito, perfeito. Ô, Gabriela, se tem algo que ensina, né, para nós, né, para as pessoas, creio eu que este algo é o concurso público, né? Se existe uma fonte de aprendizado para a vida, é o concurso público. O que Com que o certeza. concurso público te ensinou? O que que você aprendeu, né, nesse processo de estudo, nesse processo de preparação? E o que que você aprendeu a não fazer com o concurso público? Eu acho que o concurso público, a principal lição que a gente aprende nessa caminhada é sobre resiliência. É sobre ter um sonho, ter um objetivo e seguir apesar de tudo, apesar das reprovações, seguir firme, ter um controle emocional para conseguir estudar, conseguir fazer as provas independente das muitas reprovações. Depois da aprovação, eu sinto que alguns concurseiros colocam os aprovados numa espécie de pedestal, como se os aprovados tivessem achado o segredo da aprovação, sendo que, na verdade, não, são pessoas comuns que se esforçaram, se dedicaram e foram resilientes até conseguir a tão sonhada aprovação. Mas não existe um método, um segredo milagroso como alguns acreditam. Com toda certeza. E assim, você aprendeu o que não fazer durante esse processo de preparação? Porque assim, o concurso público, né, a fase de preparação é uma espécie de tentativa e erro. Né? Você vai testando, né, vai tentando algumas técnicas, alguns métodos, algumas formas de estudar, e de repente você vê que funciona alguma coisa, não Com funciona certeza. outra, né? E você vai ali fazendo uma depuração, um burilamento. O que que você aprendeu a não fazer durante esse tempo todo de estudo? Quando eu comecei a estudar, ao contrário da maioria das pessoas que não gosta de lei seca, eu gostava até demais. Gostava tanto que queria só lei seca. E de fato fazia isso. Era praticamente só leitura de lei seca o meu estudo. Negligenciava totalmente os informativos. Na época eu não tinha exata noção da importância dos informativos. De fato, não tinha. Questão, então, nem se fale. Não fazia, zero. Era lei seca, lei seca, lei seca, doutrina em algumas matérias, direito penal, constitucional, mas eu acho que um dos meus erros foi esse, ficar só na lei seca e ficava na lei seca de uma maneira assim, muito ansiosa. Eu comprei uma agendinha, nessa agendinha eu gostava de anotar tudo que eu estudei no dia. E o que eu Uhum. gostava era de ver a folhinha cheia. Não interessa se tinha de fato consolidado aquele aprendizado. Eu ficava feliz naquele dia de estudo com a folhinha cheia. Certo. Eu cheguei ao absurdo em véspera das primeiras provas que eu fiz, ler, por exemplo, o CPC num dia, de manhã à tarde. Hoje em dia eu olho para isso e penso, meu Deus, que loucura. O que uma pessoa absorve lendo um código num dia? Nada. É evidente. Outro erro que eu acho que eu cometi. Eu sempre aprendi fazendo resumo, fazendo esqueminha. Sempre. Foi o que funcionou para mim. E na preparação para o concurso, eu pensei, o edital, as matérias são infinitas. Se eu for resumir tudo isso, eu vou demorar demais. Eu vou ler e vou grifar. Resultado:
não aprendia nada. Então, eu fiquei muito tempo andando em círculos. Eu tinha um percentual de 60%, variava 61, 62, 64, mas eu simplesmente não saía disso, independente do nível da prova. Tanto uma prova mais tranquila quanto uma prova mais difícil, eu não saía desses 60%. Saía da prova, ia estudar na segunda-feira, fazendo o quê? As mesmas coisas. Então, eu fiquei um tempo andando em círculos. Então, eu acho que o principal erro que eu cometi, ficar só na lei seca, negligenciar informativo. Além de ficar só na lei seca, o que eu fazia no início? Eu estava lendo, por exemplo, o Código Civil. Aí chegava na parte de direitos reais, eu pensava assim, isso aqui não está com cara de que vai cair. Pulava, que é um absurdo, porque quem decide o que vai cair ou não é o edital do concurso, são os examinadores. Não cabe ao concurseiro pular e ler só aquilo que ele mais gosta. Então, esse eu também acho que foi um erro grave, que vai só atrasando a aprovação. Então, em resumo, a gente pode aqui estabelecer que foi focar apenas em lei seca, né, e fazer um estudo, assim, digamos, desorientado da lei seca, e Sim. também podemos mencionar aqui a questão de você insistir em fazer os próprios resumos. E, dada a quantidade de conteúdo, isso a longo e a médio prazo se torna uma coisa impraticável, né? Porque não tem como você fazer resumo de todas as matérias, né, e de todos os conteúdos. É. Né? Mas, na verdade, essa questão, então, só para esclarecer, na verdade, o que eu acho que me ajudou foi quando eu comecei a fazer os fichamentos. No início, eu fiquei com medo, pensando em quanto iria demorar e deixei de fazer. Sendo que sempre foi o jeito que mais funcionou para mim. Então, quando eu comecei a fazer os fichamentos, eu até separei alguns para exemplificar, e comecei a fazer questões, foi quando o meu estudo alavancou e a coisa começou a fluir. Então, assim, todo concurseiro tem a sua virada de chave, né? Aquele momento, assim, em que você pensa, nossa, agora eu deslanchei. Agora parece que eu meio que descobri o caminho. Lógico, não tem segredo, não tem fórmula Uhum. mágica, mas eu destravei, vamos dizer assim. E Isso, o seu destravamento você atribui a isso, a realização de alguns fichamentos e também realização de questões e informativos. exatamente. Eu tinha esse percentual fixo de 60%, e eu tenho uma amiga, ela não é da área, ela é médica. Inclusive, acredito que esteja assistindo a live. Ela sempre falava comigo, Gabi, faz questão, vai fazer questão, é melhor do que você ficar lendo, 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 lendo. Quando eu resolvi seguir essa dica dela e comecei a fazer muita questão. O que eu fiz? Como eu já vinha aí há mais ou menos uns 4 anos de estudo, lendo lei seca todos os dias, eu resolvi seguir essa dica dela. Então, por exemplo, lei de improbidade administrativa. Já tinha lido inúmeras vezes, devido à importância dessa lei. Então, o que eu comecei a fazer? Em vez de ler a lei de improbidade pela milésima vez, eu busquei fazer o máximo de questões que eu encontrasse, iniciando pelas questões da mesma banca do concurso que eu ia fazer, lendo informativos sobre a lei de improbidade e assim com os códigos e com as outras leis. Quando eu comecei a fazer isso, a próxima prova que eu fiz, que foi o Ministério Público do Rio de Janeiro em 2022, eu já fiquei a 1 ponto do corte. Foi a minha primeira batida na trave. Então, eu percebi que, de fato, fazer muitas questões, para mim, funcionou muito. Eu acho que me ajudou a superar essa barreira da primeira fase, sem dúvidas. Com certeza. Nós falávamos há pouco, né, sobre os aprendizados que o concurso nos dá. E essa prova do MP do Rio de Janeiro, para mim, é muito traumática, mas muito traumática mesmo, porque eu também fiquei a 1 ponto do corte. E tem um detalhe: havia naquela prova, foi uma prova de 80 questões, né?
Atualmente são 100, mas aquela foi de 80. E a questão 76, não sei se você se lembra, eu me lembro como se fosse hoje. Ela versava sobre uma questão previdenciária do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu não sabia aquela questão. E eu fiz ali uma análise, né, digamos, uma análise sistemática da questão, fiz um chute consciente. Chutei, né, e depois eu vim a saber que a resposta que eu havia escolhido era a correta. Só que, na hora de marcar no gabarito, eu estava com tempo de sobra, não tava, faltava assim uma meia hora para terminar, né, a prova. Na hora de marcar a fatídica questão 76 no gabarito, eu marquei, não sei por qual razão, uma outra resposta, que não havia sido aquela que eu tinha escolhido. E essa questão me custou justamente a primeira fase do MP do Rio de Janeiro. Esse concurso foi muito traumático para mim. Isso E eu é. aprendi o quê? Aprendi que uma maratona ela pode ser perdida nos últimos metros. Eu estava terminando de passar o gabarito, cometi um erro, né? Na hora que eu cometi o erro, eu falei, meu Deus, São José, essa questão não vai me fazer falta porque eu não sabia mesmo, né? Eu Aham. chutei, não vai me fazer falta. E fez. Então, Com certeza. Isso, para quem vê de fora a pessoa ficando por 1, 2 pontos, quem vê de fora pensa, é motivo de alegria, sinal que está chegando muito perto. Mas para o concurseiro que vive essa experiência, é muito difícil. Eu lembro que eu fiquei muito mal depois dessa prova, eu fiquei uns 2 meses sem conseguir estudar direito, só chorando, me lamentando. Dessa prova, a questão que eu não esqueço é a questão 60, de direito ambiental, porque essa questão, na verdade, não tinha um gabarito e não foi anulada. Eles alteraram o gabarito da letra B para a letra C, só que ela, em tese, deveria ter sido anulada. Eu acho que a gente aprende na faculdade que se você tem uma prova e você quer ir bem nessa prova, você estuda, se dedica e normalmente vai bem. Concurso público não é assim, não é só estudar. Você é, estuda, estuda, estuda e se dedica e pode ir mal, pode não passar. Eu fiz 19 provas objetivas. Dessas 19, passei em 4 e fiquei, se não me engano, em 4 também, a 1 ou 2 pontos do corte. Essa é uma fase que exige assim, muita resiliência, muita tranquilidade emocional, porque é muito difícil lidar com reprovação por 1, 2 pontos. muito difícil. E as pessoas às vezes acham o seguinte, que fazer prova objetiva é muito fácil, porque afinal de contas é só ir lá e marcar X, né? O difícil mesmo são as provas discursivas, as provas orais. Evidente que elas são muito complexas, ninguém está aqui discutindo isso. Uhum, Mas fazer prova objetiva não é algo tão simples quanto parece, né? Especialmente com para pessoas que certeza. são mais analíticas. Por exemplo, eu sou muito analítico, né? Quando me fazem uma pergunta, eu vou buscar os fundamentos, buscar um raciocínio jurídico e tudo mais. E você se encaixar dentro daquele quadradinho da questão objetiva ali, não é muito fácil, né? Às Com vezes você não tem uma certeza. resposta perfeita, né? E aí Exatamente. a prova objetiva ela encerra muitas complexidades. Mas Gabi, você disse há pouco que fez fichamentos e que esses fichamentos fizeram muita diferença para você. Como é que Com você certeza. fazia esses fichamentos? Eram mais simplificados, mais direto ao ponto? Como é que funciona? Depende da matéria. Numa matéria que eu tivesse mais facilidade, que fosse um assunto menos complexo, que não tem tanta incidência, era um fichamento bem simples, palavras-chave, nome de autores, datas, bem simplificado. Mas em matérias mais complexas ou com um grau de importância maior, como por exemplo, controle de constitucionalidade, aí já era mesmo um resuminho. O meu fichamento de controle, salvo engano, tem nove fichinhas, frente e verso. Então, Certo. dependia muito do nível de complexidade do assunto. Isso me ajudou em todas as fases, eu usei para revisar. Eu acho, para mim, foi muito mais efetivo do que ficar lendo doutrina, capa a capa, por exemplo. Eu achei que foi bem efetivo. Eu vi um vídeo no Instagram de uma promotora de justiça do Mato Grosso do Sul
comentando sobre como ela estudou através desses fichamentos. E resolvi fazer isso, e funcionou muito bem para mim. Por que que tudo que eu falo eu gosto de frisar que funcionou bem para mim? Porque não existe uma regra. Algumas pessoas passam sem fazer questões ou fazendo poucas questões, sem fazer resumos. Por isso que eu gosto de destacar que isso foi o que funcionou para mim. Não significa que é uma regra, uma verdade absoluta. Exatamente. Cada um aprende melhor de uma forma, né? Exatamente. E tem pessoas que são mais visuais, outras mais auditivas, outras tantas são sinestésicas. Tem pessoas, concurseiros que amam videoaulas, outros detestam, né? Alguns Exatamente. concurseiros gostam mesmo de estudar por livro, né? Livro de doutrina, né? Livro físico. Outros preferem PDF. Então, isso oscila muito, né? Cada um tem uma maneira de estudar, Com né? certeza. Gabriela, em relação às matérias, assim, digamos, mais áridas, que exigem um certo aprofundamento, como, por exemplo, no Ministério Público, nós sabemos que direito penal, processual penal, legislação especial é muito importante, né? São matérias, assim, decisivas. Você estudava por livro, você preferia PDF? Como é que você organizava isso? Não tinha uma regra. Direito penal, eu estudei pelo livro de parte geral do Rogério Greco, foi a minha base, foi a partir dali que eu consegui aprender direito penal. Mas, por exemplo, teoria do erro, erro de tipo, erro de proibição, erro de tipo permissivo, eu demorei muito para conseguir aprender essa matéria. Então, eu procurei, por exemplo, vídeos no YouTube. Eu utilizei muito a ferramenta do YouTube, porque lá tem muito conteúdo muito bom e gratuito. Então, eu procurava aula de erro de tipo de algum professor que eu conhecesse e utilizava isso. Processo penal, eu utilizei o livro do Renato Brasileiro, mas não li capa a capa, um livro muito grande. Mas eu utilizei, por exemplo, uma ferramenta que no início dos estudos eu não usava, mas que me ajudou muito. Buscador do Dizer o Direito. Aquelas explicações são verdadeiras aulas. Então, às vezes, é muito mais efetivo do que ficar lendo uma doutrina imensa, capa a capa. Da mesma forma, eu comecei a ler julgados, inteiro teor de julgados. Também acho que é uma forma que você está aprendendo. Com relação ao direito penal, eu tenho uma dica específica. É o curso de Direito Penal, parte geral, da professora Ana Paula, do RJ Plus. Eu fiz esse curso e eu indico para todo mundo, principalmente para quem vai fazer concursos mais dogmáticos, como MPMG, MP Goiás, Paraná. Eu achei o curso dela sensacional. Mas mesmo nessas matérias mais densas, como penal e processo penal, eu utilizei bastante o que concursos, a realização de questões de provas anteriores da mesma banca. Depois eu comecei a estudar artigos isolados de professores conhecidos nesse mundo do direito penal, como Luiz Greco, Eduardo Viana. Comecei a expandir o aprendizado do direito penal, mas a base eu comecei com o livro de penal do Rogério Greco. Acho extremamente didático, ótimo para você aprender e formar a sua base. Vejamos, pessoal, como a estratégia é importante, né? A Gabriela, ela usou aqui de várias fontes diferentes, né? Todas elas claramente convergindo para uma mesma direção, né? Mas que foram, de certa maneira, retroalimentando a preparação dela, né? Fichamento, lei seca, buscador dizer o direito, que eu acho, assim, sensacional. Eu sou suspeito para falar, porque sou colaborador lá também com o professor Márcio. Acho que o dizer o direito é uma unanimidade na vida Com de todos os certeza, concurseiros, né? É muito bacana. Eu sou também usuário, estudo por lá, acho maravilhosa a com plataforma. certeza. Questões, né, que não podem faltar,
né? Alguns manuais aí específicos, eu também estudei pelo Rogério Greco Parte Geral e adoro o Rogério Greco Parte Geral, acho sensacional. Sensacional. Professora Ana Paula Carvalho, do RJ Plus, que também é, assim, é muito ovacionada pelos concurseiros, né, pelo curso que tem de Direito Penal Parte Geral. Então vejam que são coisas que vão se casando, né, que vão se associando para o fim que é o aprendizado, né, dos conteúdos. Bacana demais perceber, Gabriela, esse seu sistema, né? Por mais que ela me disse, pessoal, aqui no direct, que ela não tinha, falou, Gabriel, mas você vai me entrevistar, eu não tenho um método, né, de estudos, né, uma coisa certinha. Mas a gente conversando aqui, a gente percebe que você, né, desenvolveu o próprio método, né? Por mais que não fosse uma coisa Exatamente. assim, digamos, rígida, mas você tinha a sua forma, né, É, de aprendizado. Isso que é bacana, né? outros, outros canais que eu utilizei. O canal do professor Pedro Coelho de Processo Penal no YouTube. Muito bom. Foi uma fonte excelente de estudos. Canal do professor Gustavo Faria de Processo Civil. No início da minha preparação, eu achava que eu não gostava de videoaula. Depois eu comecei a perceber que, na verdade, eu gosto de videoaula. Então, eu utilizei. Muitos dos meus fichamentos eu fiz com base nessas aulas do YouTube. Tem um vasto material de diversos cursos que tem canais, professores. Então, é uma ferramenta de estudo que muitos concurseiros, às vezes, nem ligam, nem buscam nessa fonte. É verdade. Tem muita coisa gratuita por aí. O professor Gustavo Exatamente. Faria, eu até gostaria de reforçar, né, depois do professor Luiz Varela, né, que é um grande amigo, Gustavo Faria é um excelente professor de processo civil. Assim, um sujeito que tem uma didática, uma facilidade para poder explicar os conteúdos, assim, incrível, Exatamente. né? Eu já fiz cursos dele, inclusive de segunda fase, e são cursos assim sensacionais. Recomendo assim Eu fortemente, também professor Gustavo Faria. recomendo. É Eu muito acho que bacana. a didática dele é incrível. Eu tinha uma dificuldade muito grande com o processo civil, boa parte disso em razão daquela conduta negligente que eu citei, de ficar pulando o que eu achava que não tinha chance de cair. Eu lembro que execução em processo civil, eu pulava sempre, até que eu comecei a reprovar e caindo em execução nas provas de MP. Aí tem aquela virada de chave. Parece mentira, mas eu comecei a estudar execução em processo civil já assim, depois de uns 3 anos. Assim, hoje olhando para trás, eu penso, meu Deus, que loucura que foi isso. Mas aconteceu e acho que concurseiro tem que olhar para frente. É o que eu posso fazer de hoje para frente, porque a gente tem muita mania de ficar olhando para trás, pensando no tempo que perdeu, pensando na forma que estudou de maneira errada. Só que assim, já ficou no passado, a gente tem que esquecer e focar no que é possível se fazer no hoje para frente. É verdade. Até porque as oportunidades não param, né? Os editais, Exatamente. felizmente, sempre estão aí saindo. Ontem, inclusive, tivemos a definição da banca do Ministério Público de Minas Gerais. A prova está se avizinhando, né? Deve acontecer este ano ainda. Uhum. E o mais importante é perceber as oportunidades, olhar para frente e se jogar, né? Exatamente. O que nós conversamos? É um constante teste de erro e acerto, né? Gabriela, Exatamente. e você escolheu então o Ministério Público? Sempre fez provas de MP ou fez provas de outras carreiras também? Ou você sempre foi focada só no Ministério Público? Só Ministério Público. Nunca fiz prova para nenhuma outra carreira. Eu fiz estágio no Ministério Público durante a graduação. Certo. Trabalhei com promotores muito combativos e aquilo despertou em mim uma vontade de pertencer àquela instituição, de no futuro voltar como membro. Eu nunca cogitei fazer prova para outra carreira. O que eu de fato fiz foi ficar adiando o início da preparação. Já no estágio, durante a graduação, eu decidi que eu queria ser promotora de justiça, mas eu
deixei para iniciar o estudo direcionado só depois da formatura. Certo. Tem até um vídeo, que as minhas amigas que amam esse vídeo. Teve uma entrevista na nossa colação de grau e o repórter me pergunta: ah, você está feliz? Parabéns. Aí eu respondo assim: tô feliz, mas agora é que começa. Com aquele olhar assim. Então, eu sempre soube que eu queria ser promotora de justiça, nunca fiz prova para outra carreira, nenhuma. Nunca cogitei fazer outra coisa. Que bacana. Olha, veja bem a importância do foco, né? Sim, Porque quando você foca, logicamente as coisas expandem e você tem condições de verificar aquilo que é necessário, né, para a sua aprovação, para você alcançar aquele objetivo traçado, né? Ao com passo que se certeza. você não tem esse foco muito bem definido, você de repente pode dispersar aqui e ali, né? E não é interessante. Interessante é traçar um ponto e buscar a linha reta, né, até alcançar Exatamente. esse ponto. Nossa, que legal. Gabriela, você fazia naturalmente revisões, né, para as provas, isso sabemos nós, é muito importante, é crucial. Você, né, pelos seus fichamentos, creio que você também fazia, logicamente, revisões por eles, né? Mas como é que era aí o seu processo de revisão, já que esse ponto é tão importante para o sucesso do concurseiro? Eu nunca tive um cronograma definido, no sentido de segunda eu vou estudar civil e processo civil, terça eu vou estudar direito penal. Eu sempre, eu, existem dias que a gente está super focado, com um nível de concentração mais alto, outros dias a concentração está menor. Nesses dias de concentração mais alta, eu estudava as matérias que eu menos gostava ou tinha mais dificuldade. Nos dias que a concentração estava um pouco menor, eu ia para as que eu tinha mais afinidade. E como que eu fazia as revisões? Eu nunca tive aquelas regrinhas assim: ah, estuda tal matéria hoje, depois de 30 dias revisa. Não, eu fazia as revisões de acordo com a minha dificuldade no tema. Por exemplo, controle de constitucionalidade. Eu estudei, revisei e voltei naquilo ali até aprender controle de constitucionalidade. Parte geral de direito penal, erro, por exemplo. Estudei quantas vezes foi necessário para de fato aprender o erro. Então não tinha uma regra do que vou revisar amanhã, por exemplo. Não, eu vou estudar, vou revisando de acordo com a minha dificuldade e o tema que eu já estudei diversas vezes. Um belo dia eu lembro dele e penso: não está sedimentado ainda. Volto naquele tema. Métodos de interpretação constitucional. Não sei dizer quantas vezes eu estudei isso, que é uma parte que eu acho extremamente complexa. Então, eu ia fazendo essa revisão com base na minha dificuldade no tema. Com relação aos fichamentos, eu reservava a semana anterior à prova objetiva para ler todos de todas as matérias. Com o passar do tempo, eles foram crescendo tanto que uma semana já não era o suficiente. Eu tinha que reservar 2 semanas. Então, nas 2 semanas anteriores à prova objetiva, eu lia todos os fichamentos de todas as matérias e fazia muitas questões além dos informativos. Eu fazia aqueles simulados do Dizer o Direito. Aquilo é sensacional para revisar, principalmente para a primeira fase, porque você consegue fazer um simulado de até 200 questões no formato de quiz. Então, eu fazia isso. Bacana. E veja que você foi desenvolvendo com o tempo um feeling, né, do que é importante, do que você precisava revisar. E eu sempre falo, porque também aconteceu comigo, né, com o passar do tempo, você vai percebendo, né, você Sim, sabe o que é importante. Você sabe o que é cara de prova do Ministério Público, o que é cara de prova da magistratura. Então, exatamente. assim, você pega ali o CPC, né, que você mencionou no começo, que fazia a leitura de todo ele na véspera da prova. Você, com esse feeling, você sabe o que vai cair. Por exemplo, tutela provisória. Ninguém tem dúvida de que vai estar presente em todas as provas, especialmente de magistratura.
né? Exatamente. Aquela parte das normas fundamentais vai estar em todas as provas, né? A parte dos recursos. Então, assim, a gente vai desenvolvendo isso com o passar do tempo, né? Exatamente. Eu lembro que na minha segunda fase de Goiás, eu li o tema 698 da repercussão geral do Integral. STF e falei, vai cair, Sim. não tenho dúvidas. Aí eu anotei no meu caderninho e li não sei nem quantas vezes para a segunda fase de Goiás. Caiu. A gente erra também, vê uma decisão e fala, vai cair, no fim não cai. Mas acontece muito isso. Com o passar dos anos, a gente vai desenvolvendo isso. Você vê uma decisão, uma alteração legislativa, e já sabe que aquilo vai cair. Não. Com certeza. E assim, e às vezes é interessante, já aconteceu isso muito comigo, talvez com você também. Eu estudava para um concurso, gente, nesse concurso vai cair isso aqui. Isso aqui é tão certo quanto a luz do sol, vai cair, vai cair, vai cair. Fazia a prova, não caía. Só que no concurso seguinte, aparecia aquele tema que de repente eu até já tinha esquecido dele, apostando no concurso na prova anterior, né? Mas que no concurso agora recente acabou, né, aparecendo. Então, assim, é um estudo complementar, né? O estudo é um só. Exatamente. Né? O tema 1234. Eu tinha certeza que ia cair na segunda fase de Minas, que foi a que eu Uhum. fiz anteriormente, a de Goiás. Não caiu, mas caiu na minha prova oral. Então, isso de fato acontece. Às Acontece. vezes a gente erra a prova que vai cair, mas de fato cai. Exatamente. E pessoal, me permita aqui um pequeno espaço, ô Gabriela, vocês que têm interesse em um acompanhamento de estudos mais personalizado, mais individualizado, né, que quer potencializar os seus resultados, não deixe depois de se candidatar para a nossa mentoria de estudos. Tá? Vai lá na bio do Instagram, tem um formulário para você preencher, você se candidata, eu faço uma análise e verifico se você se adequa à nossa mentoria. A mentoria, como eu disse, personalizada, com base na sua realidade, na sua necessidade e no seu foco, no seu objetivo. Portanto, é realmente uma coisa individual, né? E por isso que ela é bastante seletiva e bem artesanal. Então, se você tiver interesse, depois vá lá, né, na bio do Instagram, tem um link lá, você vai e preenche, então, o formulário para se candidatar à nossa mentoria individual, tá bom? Gabriela, o concurseiro é muito ansioso, né? Eu acho que a ansiedade é um elemento comum em todos os concurseiros. E isso, logicamente, se dá em razão da situação, da circunstância, né? Essa condição de concurseiro não é fácil porque o resultado não é tangível. Você estuda, 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 mas você não sabe quando que você vai colher os frutos. Que você vai colher, esse é Exatamente. fato, você vai colher, mas o quando é que é o detalhe, é o que é o problema. E isso, às vezes, faz nascer em nós uma grande ansiedade. Como é que você, particularmente, drenava a sua ansiedade, canalizava a sua ansiedade? Esse ponto eu acho que é um ponto que eu pequei bastante, por não fazer atividade física e não fazer terapia. Eu sempre fui muito ansiosa e eu acho que essa ansiedade me atrapalhou tanto no sentido de ficar pensando assim, quanto tempo vai demorar? Eu nunca duvidei que esse dia chegaria. Eu sabia que é um projeto de médio a longo prazo, mas eu sempre acreditei, eu sempre tive fé que esse dia ia chegar. Eu nunca tive dúvidas da minha aprovação. Mas a gente fica assim, vai ser quando? Ainda falta quando? Quanto? E não fiz um acompanhamento psicológico no sentido de controlar essa ansiedade que me atrapalhava, inclusive, no estudo efetivo. Eu queria ler a quantidade máxima de artigos por dia, não me preocupava se de fato estava aprendendo, ia ler a doutrina, que eu fazia mais no início, queria ler o máximo de páginas que eu conseguisse, sem me preocupar em de fato absorver aquilo, e eu acho que isso tudo é em razão da ansiedade, de querer passar logo, de querer que a aprovação venha de maneira mais rápida. Eu canalizei em doce, chocolate, era estudando e comendo chocolate. Não recomendo. Acho que tem que fazer terapia, tem que fazer atividade física. Eu fui, assim, do jeito que dava, comendo chocolate, aquela loucura. Começa a estudar uma coisa, já lembra de outra coisa e fala, eu tenho que estudar aquilo e volta. Assim, uma desorganização total. Depois, igual
o senhor mencionou anteriormente. Eu, de fato, achei um método em várias fontes, mas no início foi essa desorganização total e a ansiedade atrapalhando por todos os lados. Então, eu acho que tem que fazer terapia, tem que fazer exercício físico, porque, de fato, a ansiedade atrapalha muito. No meu caso, particularmente, se eu ficar sem atividade física, eu confesso que eu entro em colapso, sim, sabe? Eu vou para atividade física para poder realmente esvaziar a mente, né? E me faz tão bem. Na hora ali, logicamente, ninguém gosta, né? Mas o efeito que ela provoca, né, no organismo físico, na mente, na alma, nossa, é muito importante. A gente parece que renova as energias, né? Com Isso certeza. é fundamental. Gabriela, já vamos caminhar para o final aqui. Nós já estamos com 40 minutos de conversa, de live. Eu não quero também, né, sacrificar o seu tempo. Mas eu tenho uma última pergunta, né, que para mim é a mais importante de todas aqui, né, do café com a Aprovada, que é a seguinte: se você pudesse deixar uma mensagem, né, para todos os concurseiros que estão começando agora ou que já estão nesse processo há um tempo, e essa mensagem pudesse chegar agora, né, no WhatsApp de cada um que está começando aí o seu dia de estudos, qual mensagem que seria essa? Eu diria para que tenham calma, para que estudem com calma, sem se preocupar com o tempo que já passou, o que fez, o que deixou de fazer. Pense no hoje para frente, faça muitas questões. Quando eu digo muitas, são muitas mesmo. De 2022 para cá, eu fiz quase 30 mil questões no que concurso. Não se compare com outros concurseiros, cada um tem sua realidade. Eu acho que a comparação é o principal problema dessa geração. Não se compare com outros concurseiros. Ah, o fulano estuda menos que eu e já passou. Esquece o fulano, foque na sua preparação, faça questões, leia informativos, não pule os assuntos que você acha que não vai cair, não pule matérias. Ah, direito eleitoral cai só 4 questões, vou pular. Não faça isso. Essas questões muitas vezes podem salvar a sua aprovação. E o principal, acreditem em vocês, assim, acredite em vocês, se veja no cargo. Para você passar, você tem que acreditar que é possível. Não adianta a sua família, os seus amigos acreditarem em você e você não. Você tem que se ver, tem que acreditar que é possível. Fazer a sua parte, claro, ter dedicação e querer muito, estudar com vontade. Não vontade, estudar nem sempre é legal, é um hábito, mas não é a melhor coisa do mundo, mas com vontade de passar. Se você tiver vontade de passar, você vai passar dentro da sua realidade, do tempo que você tem de estudos por dia, mas você vai passar. Pode demorar, mas você vai passar. E eu asseguro, o dia que você vê seu nome na lista de aprovados da prova oral, você não se lembra se demorou um mês ou um ano, 10 anos. Você não vai se lembrar disso. Vai valer a pena. Então, se veja no cargo, estude com dedicação, com vontade, leia informativos, faça muitas questões que vai dar certo. Não tem como dar errado, vai dar certo. Gabriela, e qual que é a sensação de ver o nome, né, ali na lista dos aprovados da prova oral e você perceber, nossa, acabou? Para falar a verdade, acho que a ficha ainda não caiu. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava ser aprovada no Ministério Público do Estado de Goiás. É um dos concursos mais difíceis. Eu lembro que a primeira prova que eu fiz lá foi em 2019. Foi uma prova que até foi anulada, teve a reaplicação da primeira fase. Eu achei assim muito difícil. Eu pensei, meu Deus. Então é uma sensação de alegria muito grande. Você se torna motivo de orgulho para sua família, para os seus amigos, marido, namorado. É assim muito gratificante, uma sensação de alívio, de que valeu a pena e uma ansiedade muito grande para começar, para poder de fato fazer a diferença
na vida das pessoas, né? Com certeza. Meus amigos, acho que no final das contas se resume muito a um lema que eu tenho, né? Fé e trabalho. Porque você não pode deixar de acreditar, jamais, né? Acreditar em Deus, acreditar em você, acreditar no seu trabalho, em que naquilo que você está fazendo todos os dias, né? E que aquilo vai te dar algum resultado. Mais cedo ou mais tarde vai te dar resultado. E efetivamente colocar a mão na massa, porque não adianta nada também você acreditar e não fazer a sua parte, né? Não Exatamente. existe, como a Gabriela deixou muito claro para nós aqui hoje, não existe fórmula mágica, não existe um milagre, né? Por mais que nós saibamos da importância de Deus e no que Ele pode provocar em nós, mas tem que trabalhar, né? Tem que estudar, Exatamente. tem que se organizar, tem que ter estratégia, tem que ler lei seca, informativo, fazer questão. E como disse o Kennedy aqui várias vezes hoje, acho que ele tem um trauminha com o direito eleitoral, não negligenciar o direito eleitoral, que eu particularmente adoro, né? Porque tem uma conexão muito grande com o direito constitucional. E é isso, né? Exatamente. Essa questão é tão interessante porque às vezes a gente acha que não gosta de uma matéria, sendo que na verdade a gente só não estuda. Eu fiz isso com o direito eleitoral. Negligenciei o direito eleitoral, achava que não gostava, e depois, quando eu comecei a estudar, eu vi que na verdade é legal, é interessante, só que não tem como você gostar de algo que você não estuda. Então, essa observação do Kenneth, ela é importantíssima. Não negligenciar o direito eleitoral. Ele salva a sua aprovação na primeira fase, cai na segunda. Nós fizemos, eu e o Kenneth, nós fizemos a segunda fase do Ministério Público do Estado de Rondônia. Foi uma semana antes da prova oral de Goiás. Teve eleitoral na segunda fase em duas questões. Teve eleitoral na minha prova oral, então bela observação, não negligenciar essa matéria. Tá certo. Gabriela, quero aqui imensamente te agradecer mais uma vez. Obrigado por ter aqui nos presenteado, né, com essa conversa, com tantos ensinamentos, né, com tanto aprendizado. Acho que é importante, como disse no começo, o concurseiro perceber, né, esse processo de preparação, saber que é uma coisa tangível, que é possível, que você conseguiu, que você, como você, né, mesmo disse para mim, é uma pessoa comum com bastante resiliência. Eu gostei Exatamente. dessa definição, né? E que todos podem, né? Todo mundo pode, Exatamente. basta, né, querer ter vontade, se organizar, se preparar, que mais cedo ou mais tarde vai dar certo, né? É uma questão de ter persistência, resiliência, que realmente vai acontecer, né? Exatamente. Eu acho que é muito importante também não colocar limite nos sonhos. Tem gente que fica muito com, eu quero passar até tantos anos, se daqui tantos anos eu não tiver passado, eu vou desistir. A gente não tem que colocar limite Sim. nos nossos sonhos. A gente tem que ter resiliência. A questão da fé que você mencionou, eu acho fundamental, acho super importante você ter a sua fé, que isso vai te ajudar a seguir. Você tem que acreditar que Deus está cuidando de tudo, porque de fato tá, e às vezes a gente fica triste com uma reprovação. Como eu disse, eu fiz 19 provas objetivas, então foram muitas reprovações. A gente fica triste, chateado, e Deus está preparando algo muito melhor. Passar no Ministério Público de Goiás, como eu disse, nem nos meus sonhos eu imaginava isso, que para mineiro passar em Goiás é passar em casa. Então, Deus está preparando algo muito melhor do que a gente pensa ou sonha. Não só pela proximidade geográfica, mas também porque é uma instituição muito forte, né? Assim, Exatamente. muito diferenciada se a gente fizer uma comparação dos ministérios públicos brasileiros, né? O MP Goiás é muito forte, né? Muito consolidado. Então, quero Exatamente. mais uma vez É, te parabenizar, te desejar assim muito, muito, muito sucesso na sua trajetória, né? Que você possa realmente ser instrumento de transformação na vida das pessoas e que você consiga, né, de fato, né, fazer a diferença na vida de cada um que de repente possa aí necessitar da atuação do Ministério Público do Estado de Goiás. muito obrigada pelo convite para participar dessa live. Espero ter contribuído um pouquinho que seja na preparação de cada um, seja dando a dica das questões, seja da questão do foco, da fé, de se ver
no cargo. Eu acho isso muito importante, acho que faz toda a diferença. E muito obrigada pelas palavras, pelo convite. Estou muito grata, muito feliz. Que é isso, para nós é uma honra muito grande e eu gostaria até de avisar aqui a quem nos assiste que essa live vai ficar salva lá no feed do meu Instagram, assim como também as outras que nós fizemos, né, os outros cafés com aprovado. Quem tiver interesse, é só ir lá no meu feed e buscar, que vocês então vão encontrar as nossas entrevistas, que são realmente muito importantes, assim, nos acrescentaram bastante. Eu recomendo que todos então possam assistir, não só da Gabriela, mas também a que nós fizemos com o Dr. Kenneth, também promotor de justiça no estado de Goiás, e com o Dr. Gustavo Leles, Gustavo Leles, que é procurador do estado de Goiás. Né? Muito obrigado mais uma vez, Gabriela. Eu Excelente semana, que agradeço. pessoal. E na próxima semana nós temos mais um café com o aprovado. Espero todos vocês. Forte abraço. Bom dia. Tchau, tchau, Bom pessoal. dia. Tchau, Obrigado. Tchau, tchau. Gabriela. Obrigado. Tchau, obrigada.